Obrigada. Bem, eu me chamo Areta, tá? E aí, assim, eu venho aqui, na verdade, mais combater o que o nosso colega de inglês falou do que o que a colega Jéssica falou, né? Porque ela especulou bastante. Na verdade, os dois, né? Porque o nobre colega começou dizendo que possível furto de um bombom. Ele sabia que tinha câmera. Possível furto de um bombom. Ele sabia que foi furtado. E aí, em seguida, entra a colega Jéssica, supostamente roubado. Não foi roubado, foi furtado, mas supostamente não foi furtado. Nós sabemos que foi o furto. Tinha câmeras lá. Aí, assim, o nobre colega de inglês esqueceu totalmente da cliente dele, né? Coitado. Porque ele está aqui para acusar o delegado, lembre-se disso. Ele não está aqui para defender a faxineira. Mas assim, se a gente puder retornar para o caso da faxineira, eu agradeço. Aí vocês falam assim, teve uma ligação pedindo a demissão da faxineira. E se não tivesse a ligação? Se você tivesse uma empresa, você querer uma pessoa cujo comportamento, né, é duvidoso, que ela pode subtrair, né, chegar de repente à autoridade, né, delegada à autoridade. Então, a chefe dela, né, que detinha todos os documentos trabalhistas, as responsabilidades trabalhistas, também é autoridade, hierarquicamente acima dela. E se eu abrisse a bolsa dela e pegasse um batom, só um batom, risório, você querer uma pessoa dessa na sua empresa? Eu não iria. Mas, enfim, vamos para frente. Vocês falaram muito de um bombom. Tá, o bombom não tem valor, né? Realmente, os documentos de identidade também não. Paga quanto para tirar hoje uma cédula de identidade, um documento de identificação? Não está usando a nossa competência. A primeira que paga? Não, né? E a segunda que paga muito? Né? Não chega ao que o Supremo trata como valor de bagatela, que seria para insignificante, seria 1/10 do salário mínimo vigente. Então, é insignificante para quem? Se eu tivesse meu documento de identidade, eu faço sufoco, não faço? Bastante sufoco. Então, é insignificante para quem lesa, para quem é lesado, não é insignificante. Ele fez esse estardalhaço, era dele. Aí ela falou assim, me ofereci para pagar o chocolate, o delegado disse que não era essa questão. Não é essa questão. Então, assim, por tudo que foi falado aqui, né, os valores éticos e morais, aqueles que os nossos pais, minha mãe que está ali, me ensinou, quando a gente era criança, a exercer cidadania, a ser honesto. A gente esquece, a gente está aqui tratando de valor econômico, na verdade, a defesa está tratando de valor econômico. E os valores religiosos, né? Acredito que a maioria aqui é cristão, né? Tem lá os 10 mandamentos, um deles está dizendo o quê? Não roubarás. Aí vem os políticos, que o nobre colega Claudemir trouxe no discurso dele. E aí a gente exige, né? A gente exige ordem, exige justiça, liberdade, cidadania, respeito. Que respeito? Estava na mesa, como a colega falou, estava na mesa do corregedor, era dele. Eu não tenho direito, eu entrei para limpar, vou limpar e sair e vou embora. Então a gente deve desconsiderar todos esses outros valores em prol de pequenos delitos que podem ser cometidos, né, segundo a defesa alega. Eu acho que vocês realmente esquecem de todos esses como tratam somente de valor econômico. Aí, vamos só voltar aqui no princípio da insignificância, né? Ele é regido por critérios que o Supremo Tribunal Federal deixa bem claros. E um deles foi totalmente falho, que seria o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Eu acredito, e todos aqui acreditam, creio eu, que esse comportamento, essa conduta ilícita de furtar, de subtrair um bem que não lhe pertence, é reprovável. Eu acredito que
todos aqui compartilham comigo dessa opinião. Aí vem, isso é o objetivo, né? Esse é o critério objetivo. E o subjetivo, que ele diz assim, a importância do objeto material para a vítima. A importância para mim é significante. O ladrão, como ele vem no caso do chip, ele vem roubar o seu celular, para ele o chip é insignificante, ele vai vender o celular. Para ti o chip era a vida, era todas aquelas informações que você vai ter que juntar novamente. Então assim, a gente já sabe que descarta-se o princípio da insignificância, né? Acredito que todos já entenderam. Apesar do povo ter sido totalmente desviado, tentando ludibriá-los, né? Voltaram-se totalmente para o corregedor, mas ele tem direito sim, lembre-se, ele continua com os direitos adquiridos logo que nasceu, então ele tem esse direito. O delegado disse o seguinte, quando ela se ofereceu para pagar o bom. Ele disse que assim como ela pegou o bumbum, ela poderia ter pego o documento, isso já foi dito aqui. Tem inclusive um provérbio árabe que diz que quem rouba uma agulha rouba um camelo. Eu concordo. O Fabrício até falou, né, do camelo. A gente está falando da agulha. Claro que eu não vou aqui, né, trazer a faxineira para a escala Zé Seu, Lava Cunha, claro que não. Mas eu também vou compará-la a um ladrão de galinha que rouba para saciar a fome de sua família, de sua pobre, não. Ela está aí, né, diferenciada. Ela nem é muito nem é pouco, ela só furtou. E assim, vários motivos, né? Ela deve ter tido para isso. Até o que a nossa nobre colega falou, ela está passando por uma crise no casamento, está se divorciando, enfim, N coisas. Então, toda vez que a gente passar por um problema, a gente pode subtrair, segundo a defesa está dizendo, algo de alguém. Então, só para deixar mais claro, certo? Não houve estado de necessidade, previsto no artigo 23 do Código Penal, né? Os fatos aqui imputados foram integralmente comprovados, então eu deixo para vocês a decisão, tá? Vou passar aqui a palavra para o meu colega Bosco. 2 minutos para a acusação. 2 minutos. 2 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. Como nossa amiga falou, nós estamos dizendo, segundo ela, não existe amparo legal. Mais do que amparo legal, nós temos uma jurisprudência, um julgado do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus negado no dia 3 de outubro de 2015. O relator Roberto Barroso, o tempo é muito pouco, o ministro relator Roberto Barroso falou sobre o princípio da insignificância, dizendo, abre aspas, a conduta praticada no caso concreto já foi valorada pelo legislador como penalmente relevante, não devendo o julgador, com base em critérios subjetivos, tratá-la como indiferente penal, sob pena de proporcionar insegurança jurídica e incentivar a prática de delitos semelhantes. Palavras, fecha aspas, palavras de Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal. O amparo legal também vem no artigo 55, que foi dito. Então, o amparo legal está mais do que mostrado. Essa jurisprudência foi negada o habeas corpus para Leandro, réu primário, idêntico à acusada naquele momento, que furtou 15 bombons. Então, temos mais do que um amparo legal, temos uma jurisprudência que respalda o pedido. Tempo encerrado para a acusação. Passo a palavra. 5 minutos de tréplica para a acusação. Eu acho que isso daí é a fala da
da senhora que comeu o bumbum não fui eu, né? Segundo a defesa, que ela não é culpada. Só que nos autos constam que ela diz que ela é culpada. E ela diz que não entende por que ela fez isso. Ela não compreende. Ela diz que tem 4 filhos e não é a conduta que ela ensina aos seus filhos. Ok? Outra coisa, a gente aqui não está dizendo delegado. Se o professor quiser montar outro debate para defender ou acusar o delegado, como vocês gostam de defender, vocês defendem o delegado e a gente acusa o delegado. Mas aqui não é para acusar ou defender o delegado. O que a gente está falando aqui é do direito de propriedade. E esse direito, ele é assegurado na Constituição, que ela garante o direito à vida, a liberdade, a igualdade e o direito de propriedade. Não é quem é o culpado, quem agiu errado. É o direito que cada um tem de possuir suas coisas e não ser violado. Inviolabilidade. Não ser violado. Ninguém tem o direito de pegar caneta, vocês falam de chip, a gente fala de chip. Eu queria saber se os nossos colegas sabem o que é exemplo, analogia, jurisprudência, porque eu acho que vocês não conhecem. Na cadeira de argumentação, inclusive nós fizemos provas sobre isso, a gente sabe que isso é usado no direito. Exemplo, argumentação, analogia, jurisprudência. Certo? O que eu quero argumentar agora, já encerrando, é que esse caso está contaminado pelo viés maniqueísta. O bem contra o mal, né? O poderoso contra o humilde, o rico contra o pobre. Porque ele é corregedor e ele é uma simples faxineira. Mas isso não pode ser utilizado pela defesa. Não é assim que a gente julga as causas. Todo mundo tem que arcar com as consequências do seu ato. Ok? Não é assim que a gente livra a cara de ninguém. Outra coisa que a defesa alega é sobre o princípio da insignificância. Aliás, ela pautou a defesa dela sobre o princípio. Acusa o delegado, princípio da insignificância. Acusa o delegado, princípio da insignificância. Eu quero dizer aqui bem rápido que o dito princípio não é norma constitucional. Não está previsto no Código Penal ou sequer é uma norma legal universalmente aceita. Trata-se de uma proposta doutrinária que está em desenvolvimento jurisprudencial. Então você fica usando o princípio da insignificância a todo momento. Você tem que saber o que significa o princípio e quando ele deve ser usado. E para encerrar, eu quero dizer sobre o que o Supremo ele falou nesse princípio. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele modificou o seu próprio voto para acompanhar as abates. E aí ele tem uma fala que eu achei muito importante, que a defesa deve conhecer e que aqui o plenário deve conhecer. Ele disse que é preciso que o tribunal tenha presente as consequências jurídicas e sociais que decorrem de um juízo de atipicidade em casos como este. Negar a tipicidade dessas condutas seria afirmar que, do ponto de vista penal, seriam ilícitas, ou seja, dizer que crime não é crime. Então, o tribunal tem que ter cuidado no que ele afirma e no que ele diz que crime não é crime. E aí ele conclui que é inegável que a conduta, cometimento de pequenos furtos, não é socialmente aceita. E que ante a inação do Estado, a inércia, a paralisação do Estado, a sociedade pode começar a tomar a justiça com as próprias mãos.